Olá, tudo bem? Sou o pastor Bruno, pastor da Primeira Igreja Batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora. Estou com você mais uma vez aqui, através do canal, para compartilhar um pouco da palavra de Deus ao seu coração, à sua vida, pedindo ao Senhor nosso Deus que esta reflexão possa abençoar você, abençoar sua casa, seu trabalho, seus projetos e seus sonhos, ok? Eu gostaria de dar início a essa nossa conversa falando um pouco sobre a necessidade de abrirmos a porta. Para isso, tenho mais uma historinha. Bem, conta-se a história, de um rei extremamente reverenciado. Ele causava muito espanto nas guerras porque chegava nas cidades e quando ele fazia os seus prisioneiros, ele não os matava. O que ele fazia? Ele pegava os seus prisioneiros, levava para uma sala que ele tinha lá no castelo dele. Nessa sala, ele colocava diante de um grupo de arqueiros extremamente habilidosos. Esse grupo perfilava-se no canto de frente para o prisioneiro e atrás do prisioneiro ele tinha então uma porta de bronze cheia de caveiras, muito sinistra por sinal, e lá estavam os arqueiros perfilados, o prisioneiro ao centro e ao fundo estava a porta. O rei dizia para o prisioneiro: olha, você precisa fazer uma escolha. Você está diante dos arqueiros e da porta. O que você prefere? Ser morto pelos arqueiros ou abrir a porta? E na grande maioria das vezes as pessoas ficavam preocupadas em encararem aquilo que eles não podiam ver. Por certo, escolhiam então enfrentar os arqueiros. Na totalidade das vezes, ou na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes que isto aconteceu, todos os prisioneiros enfrentaram os arqueiros. Todos morreram. Certo dia, após a guerra, um soldado que trabalhava já com o rei há muito tempo e participava já há muito tempo de muitas guerras e percebeu muitas execuções de prisioneiros pelos arqueiros do rei, perguntou ao rei: rei, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor oferece atrás dessa porta, porque eu percebo que as pessoas escolhem exatamente enfrentar o arqueiro. O rei disse para ele: olha, soldado, abra a porta. O soldado então preocupou-se: não, mas eu abrir essa porta? Ele falou: não, abra a porta e veja o que tem atrás da porta. O soldado, muito sorrateiramente desconfiado, pega a maçaneta da porta, começa a abrir devagarinho e ele começa a olhar pelos cantos e aí ele vê uma fresta, pela fresta da porta, entrar raios de sol. E conforme ele vai abrindo a porta, aquilo vai clareando e ele percebe então a natureza do lado de fora do castelo, muito linda, animais, árvores, flores, o canto dos passarinhos. E aí o rei diz para ele: olha, soldado, o que eu tenho a te dizer relacionado a isso? Que as pessoas têm medo de arriscar e elas preferem escolher a morte ao que está atrás da porta. E o que está atrás da porta é exatamente a liberdade. Bem, moral da história: quando nós tememos abrir as portas da nossa vida, estamos sujeitos a perder grandes oportunidades de liberdade. Quero ler para você mais uma vez um texto da Palavra do Senhor, e aí eu vou compartilhar com você um texto que amo muito, um texto particularmente da minha vida. Está dentro de uma das epístolas ou cartas mais importantes do Novo Testamento. Está no livro exatamente da carta de Paulo aos Romanos. E o versículo que eu queria compartilhar com você encontra-se em Romanos 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Ao ouvir isso, nós podemos ter a plena confiança, plena certeza, plena esperança, isso se traduz por fé, de que se nós amamos Deus, se temos um relacionamento com essa força superior, criadora dos céus e da terra, que fez a você, que fez este cidadão, essa pessoa que fala com você, que fez as pessoas que nos cercam, que fez o mundo que nós vemos, que fez a natureza como nós entendemos. Isso nós cremos porque a experiência cristã
nos leva a pensar exatamente de que Deus é a força motora e início de tudo, criadora de todas as coisas e proporcionou a vida a tudo que há. Do menor ser ao maior ser, e isso de forma temporal. E aí, nós, que Deus nos fez seres racionais, com a capacidade de definir o que nós queremos fazer ou não fazer, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, com a capacidade de termos a condição de escolhermos entrar por a porta ou atravessar a porta ou não. Se nós confiamos que temos amor por esse Deus, acredito pela palavra de que tudo contribui para o nosso bem. Quantas portas nós deixamos de abrir por medo de arriscar? Quantas vezes nós perdemos a nossa liberdade apenas por sentirmos medo de abrir a porta dos nossos sonhos? Quantas vezes nós deixamos de encontrar resultados extremamente abençoadores para a nossa vida por nos aprisionarmos ao nosso medo? Hoje, ao pensar nesta ilustração e ao ouvir a palavra de Deus, quero dizer uma coisa para você. Liberte-se. Liberte-se. Enfrente sim à porta. Sabe, é muito confortável fazer, ou pelo menos realizar, aquilo que nós podemos ver. É muito confortável nós obtermos resultados de acordo com aquilo que estamos acostumados a realizar. É confortável nós alcançarmos resultados que, na teoria, ou mesmo na prática, são resultados positivos, mas não são maiores ou além daquilo que nós temos a capacidade e a condição de fazer. Sim, nos acomodamos aos resultados que percebemos ser os ideais. Já ouviu aquele pensamento? Em time que está ganhando não se mexe? Já ouviu aquela característica? Se deu certo até aqui, por que ousar? Por que mudar? Bem, eu venho dizer para você uma coisa. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, ouse. Dê saltos mais altos. Abra a porta dos seus sonhos. E se permita experimentar resultados diferentes. Talvez que não possam ser aquilo que você esperava, mas com certeza você não ficará no si. E aí você poderá dizer: sim, eu venci porque eu ousei, porque eu abri as portas, controlei o medo. O medo sim é o limite, mas você não pode permitir que o medo te controle. Então você controlou o medo e acreditou que ao abrir a porta você chegaria em locais mais distantes, melhores e resultados muito mais eficientes. Isso pode caber em toda a sua vida. Seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja na sua vida cotidiana, seja no seu relacionamento com Deus. Portanto, meu querido, Deus abençoe você. Obrigado pelo seu carinho. Curta esse vídeo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, tá bom? Um abraço no seu coração e a gente se vê por aí.